Quem quiser depois o certificado, quem quiser o algo a mais, pede para a Cris, que a Cris vai estar compartilhando, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, então, só um pouquinho. Bem, então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Essa aula é sobre PNL e é uma sequência do trabalho que a gente fez ontem. Ontem eu compartilhei com vocês a definição de coaching, o que é coaching segundo a ICF, a International Coach Federation, que é a maior organização do mundo do coaching, que coaching é um processo de acompanhamento reflexivo e criativo feito em parceria com os clientes, objetivando inspirá-los a maximizar o seu potencial pessoal e profissional. Talvez essa definição ela seja um pouquinho complicada para muitas pessoas e talvez não esclareça para algumas pessoas exatamente o que é coaching. E isso se dá porque realmente o coaching ele é uma metodologia abrangente, onde você trabalha o potencial do cliente, o potencial pessoal e profissional do cliente. E essa parceria ela se dá através de um acordo, de uma relação que é firmada entre duas pessoas ou uma pessoa e uma empresa com o objetivo de alcançar algum resultado que geralmente é esclarecido antes do processo. E às vezes esse resultado ele pode ser um resultado bastante concreto, bastante objetivo, como por exemplo, eu quero passar num concurso, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero ganhar tanto de dinheiro, eu quero fazer tantas vendas, e às vezes pode ser um pouco mais subjetivo, como por exemplo, eu quero de fato encontrar o meu propósito, ok? Que é um tipo de resultado extremamente valioso, agora que para muitas pessoas pode não ser tão específico, tão tangível. Agora, nessa aula de hoje, tu vai entender por que muitas vezes nós apresentamos o coaching como a arte e a ciência de conversar com foco na transformação e nos resultados. Essa é uma forma que às vezes eu apresento o coaching para algumas pessoas. Então, a arte e a ciência de conversar com foco em resultados, com foco em transformação e resultados. Às vezes nós apresentamos também o coaching como planejamento estratégico pessoal. Que planejamento estratégico pessoal é uma forma que nós apresentamos o coaching, porque o coaching trabalha planejamento, foco, ação e resultados. Ok? Ontem você viu também, na aula anterior, que a palavra coaching nós utilizamos para processo e também para a profissão. Então, quando a gente se refere ao processo e à profissão, a gente usa coaching. Coach é o profissional, é esse que tem a formação em coaching. É você daqui a alguns dias, é você daqui a algumas aulas. Você já vai estar se sentindo, vai estar se percebendo diferente, já vai estar se tornando um coach. Coach é o cliente. Estado atual é a situação onde o cliente se encontra, mas prefere não estar. Estado desejado é onde o cliente deseja estar. E sessão de coaching é o que você vai aprender a fazer, que é onde as conversas entre coach e coachee acontecem. Eu apresentei para ti essa estrutura ontem, que deixa mais claro que o processo de coaching ele funciona da seguinte forma: você tem um ponto A, que é o estado atual, e um ponto B, que é o estado desejado. E aí o processo de coaching entra como uma estrutura para desenvolver recursos, para desenvolver estratégias, para fazer planejamento, para criar soluções, para encontrar alternativas, para desenvolver habilidades, para de fato encurtar essa distância e para fazer com que o cliente chegue então no seu resultado. Okay? Talvez um resultado possa ser: estou insatisfeito com a minha carreira. Esse é o ponto A. E o ponto B, eu quero descobrir o meu propósito, quero me encontrar numa nova carreira. Esse é o ponto B. O coaching vai entrar como um processo para ajudar essa pessoa, então, a alcançar o ponto B. Quero trocar de carro. Eu tenho hoje um carro X e eu quero chegar no carro Y.
O coaching vai te ajudar, então, a montar as estratégias mentais, as estratégias e a organização dos recursos físicos, emocionais, mentais, enfim, para chegar no resultado. É isso que você viu também na aula anterior. Eu passei para ti ontem também sobre os mercados de coaching. E aí você vai entender, então, que são 4 os grandes mercados. Coaching de vida pessoal, coaching executivo, coaching de negócios e coaching de equipes. No material que eu disponibilizei para vocês em PDF, tem ali o resumo de cada um desses mercados. Essa tabela ela é muito esclarecedora, e aí com essa tabela você entendeu as diferenças entre as principais metodologias. E eu gostaria de frisar para você o que essencialmente faz um conselheiro. O conselheiro ele aconselha, ok? O que o consultor ele faz? Ele diagnostica problemas e oportunidades, ele propõe soluções. O terapeuta ele cuida da saúde emocional. E o que o coach faz? O coach desafia e apoia o cliente com foco em planejamento, ação ou ações, mudanças e resultados. Okay? O coach ele não é um conselheiro, o coach ele não cuida da saúde emocional das pessoas, o coach ele não tem o objetivo de diagnosticar problemas e ficar propondo soluções. Okay? O coach é um profissional que desenvolve competências para desafiar e apoiar o cliente no desenvolvimento do seu potencial para alcançar o resultado. Ok? Entenda que essa é um ponto-chave, é uma definição importante para você entender. Quando você faz essa separação, você entende que o coach não é terapeuta, que o coach não é um consultor, que o coach não é um conselheiro e que ele também não é um mentor. Ok? Ele pode, em alguns momentos, fazer algumas coisas que dialogam também com as funções desses outros profissionais. Agora, um coach de verdade, bem formado, bem treinado, ele entende os limites éticos, o padrão ético da profissão coaching, e vocês vão aprender isso aqui nessa formação, vocês vão entender com clareza quais são os limites de um coach, e com a observância desses limites, vocês não vão incorrer em erros que muita gente aí fora acaba incorrendo e mistura coaching com terapia, coaching com consultoria, coaching com aconselhamento, e aquilo deixa de ser coaching. Passa a ser uma outra abordagem, uma outra metodologia que também usa coaching, mas não é coaching propriamente dito, não é o coaching formal, não é a profissão coaching de verdade. Aí vocês vão ver que há uma distinção na prática. E aqui a gente entra, então, no nosso conteúdo de hoje sobre a PNL. Como eu falei, é um conteúdo realmente transformador. Essa metodologia ela é baseada em ciência. Tem pessoas que têm preconceitos, fazem alguns pré-julgamentos, inclusive falam algumas bobagens sobre PNL, assim como sobre coaching, sobre tudo, por ignorância mesmo, por falta de conhecimento. E aqui vocês vão entender o que é PNL, qual é a história da PNL, como a PNL funciona, e vamos iniciar já do que é PNL. Então, PNL é uma abreviação do nome da metodologia, que é Programação Neurolinguística. E o próprio nome, Programação Neurolinguística, ele já abrange, já compreende 3 áreas. E essas 3 áreas são, primeiro é o P, programação. Tem a ver com a maneira como nós organizamos as nossas ideias, ok? Maneira como nós organizamos as nossas ideias e também como nós organizamos as nossas ações também com o objetivo de produzir resultados. Trata de como nós organizamos o que percebemos através dos nossos sentidos. Ok? Deixa eu só dar um clique aqui para ninguém conseguir anotar. Deixa eu só fechar aqui, porque senão, se você ficar anotando aí na tela, vai ficar aparecendo também para os colegas. Ok. Então, quando nós entendemos que programação tem a ver com como nós organizamos as nossas ideias e as nossas ações, aqui a gente está falando do nosso mental e também do nosso físico, ok? Da nossa mente e do nosso corpo. Como nós organizamos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos.
e também a forma como nós percebemos a realidade, como nós percebemos o mundo, como nós percebemos as pessoas através dos nossos sentidos e também como nós descrevemos as nossas experiências, então através da linguagem e de como nós agimos. Ok? Neuro significa que os comportamentos nascem dos processos neurológicos, da visão, audição, olfato, paladar e tato. Você vai perceber que os sentidos são muito importantes na programação neurolinguística. E essa compreensão da importância dos sentidos vão nos acompanhar durante todo o curso, até chegar no ponto de você conseguir fazer coaching com os sentidos do teu cliente. E esses processos neurológicos, eles são invisíveis. São processos que acontecem dentro da gente e que refletem nas reações fisiológicas que acontecem fora, no nosso comportamento observável. Essa é a compreensão do neuro. Então, os processos neurológicos de visão, audição, olfato, paladar e tato, que acontecem internamente, de forma invisível, e refletem no visível através das nossas reações fisiológicas e do nosso comportamento. E linguística refere-se à linguagem, a importância da linguagem, que nós utilizamos para ordenar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e nos comunicar. Na PNL, tu vai entender a importância da linguagem e o quanto ela impacta o nosso corpo, a nossa mente e os nossos resultados, ok? A linguagem é fundamental para a gente desenvolver a nossa mentalidade, a linguagem é fundamental para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, a linguagem é fundamental para você entender e organizar melhor o teu comportamento, a tua fala e as tuas atitudes, e também, claro, para se comunicar. Okay? Então, esses são as três áreas e os três conceitos que estão compreendidos, então, aqui na PNL, certo? No nome PNL. De acordo com Richard Bandler e John Grinder, que são os criadores da PNL, a PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano e o que pode ser feito com ela. Talvez com essa declaração possa parecer um pouco complexo. Agora, aquilo que você já deve saber, que cada um tem um jeito, que cada um tem uma forma de interpretar as coisas, que cada pessoa tem a sua personalidade, que ninguém é igual, nenhuma pessoa é igual a outra. Então a PNL, ela é de fato o estudo dessa subjetividade do ser humano. Ela estuda então essa estrutura da experiência individual e subjetiva do ser humano. E o que pode ser feito com essa experiência, essa subjetividade. Outra definição é a seguinte: PNL é o estudo de como nós representamos a realidade em nossas mentes e como nós podemos perceber, descobrir e alterar essa representação para atingirmos resultados desejados. Essa definição talvez também possa parecer um pouquinho extensa e complexa. Agora entenda o seguinte: somos então seres únicos, somos pessoas que temos cada um o seu jeito, cada um vive as experiências de uma forma única e nós organizamos dentro da nossa mente as informações do que é realidade, de quem nós somos, do que é o mundo, de o que significam as pessoas, do que significa o tempo, do que significa, enfim, a vida, através dos nossos pensamentos, da nossa linguagem, da nossa neurologia, ok? A PNL, ela estuda, ok? Ela estuda como que nós criamos a nossa representação interna, mental da realidade. Como nós criamos? De que forma a gente constrói a nossa percepção e a nossa representação interna da realidade e como nós podemos perceber essa interpretação, descobrir essa interpretação e alterar essa representação na nossa mente. Quando a gente entende os pilares da PNL, você compreende por que cada um de nós poderia ser chamado de um universo. Cada ser humano é um universo, isso inclusive é bíblico, isso é filosófico, isso é científico, ok? Essa declaração de que
cada um de nós é um universo, ela faz muito sentido, porque dentro de nós existem vários mundos, vários mundos. Existe o mundo espiritual, existe o mundo mental, o mundo emocional. Esses mundos são invisíveis e eles refletem no mundo físico, refletem no nosso mundo exterior, ok? E aqui tu vai entender muito sobre isso. Inicialmente, eu quero te contar um pouquinho da história da PNL. A PNL surgiu na década de 70, nos Estados Unidos. Começou com um camarada chamado Richard Bandler, que na época ele estudava matemática e computação na Califórnia. Então ele era um estudioso de matemática e computação e ele deu uma guinada para a psicologia e passou a observar alguns terapeutas que tinham resultados extraordinários, que tinham a marca da excelência nos seus trabalhos, ok? E essa observação e essa paixão que ele desenvolveu pela psicologia fez com que ele se dedicasse a estudar a atuação desses terapeutas e ele chegou na seguinte conclusão: se ele usasse, ou se qualquer um usasse os mesmos padrões de atuação desses terapeutas, qualquer pessoa conseguiria obter resultados semelhantes e bastante positivos com essas pessoas. Aí o que ele fez? Ele se uniu ao professor de linguística John Grinder e juntos eles passaram a estudar esses padrões que os terapeutas utilizavam nas suas atuações e que já estavam sendo modelados por Richard Bandler. Daí surgiu uma nova disciplina de trabalho com pessoas, que aí efetuaria então mudanças no comportamento, na linguagem e na forma de mostrar o potencial da mente humana e que esse potencial da mente humana é acessível a qualquer indivíduo. Os 3 terapeutas que foram modelados por Bandler e por Grinder foram Virginia Satir, que na época era uma das maiores referências mundiais na terapia com famílias, o Fritz Perls, que é criador da Gestalt terapia, é criador de uma ramificação da psicologia muito importante, então um psicólogo renomado, um dos mais importantes da psicologia, e o Milton Erickson, que era um hipnoterapeuta que ficou muito conhecido o nome dele a partir da hipnose ericksoniana, que depois surgiu essa metodologia baseada no trabalho dele. Agora, muita gente faz confusão com o que realmente é a hipnose ericksoniana, que é um tipo diferente da hipnose clássica e também da hipnose de palco. É diferente, ok? A hipnose baseada no método do Milton Erickson é uma hipnose basicamente conversacional e que utiliza um modelo muito interessante, que alguns desses modelos você vai entender aqui na PNL. Outra figura de importância grande para o início da PNL foi o filósofo, o pensador e o antropólogo Gregory Bateson. Vocês vão aprender aqui na formação um modelo muito especial que a gente vai usar numa sessão de coaching transformadora, que é um trabalho feito em cima dos estudos do Gregory Bateson e que produz resultados extraordinários, que é baseado na pirâmide dos níveis neurológicos de aprendizagem e mudança do Gregory Bateson. Então, esses são alguns dos nomes e das referências da PNL. Resumindo, então, todas essas observações e práticas que Bandler e Grinder fizeram, eles publicaram um livro, que é o livro A Estrutura da Magia, e esse nome causou muita polêmica, por isso que muita gente se afastou da PNL, achando que tinha algo de místico, algo enfim, que havia algo que não era ciência e essencialmente programação neurolinguística é nada mais do que ciência. 2 cientistas, 2 pesquisadores, 2 estudiosos com currículos extraordinários que estudaram profissionais com resultados extraordinários, né? E eles continuaram, então, e acabaram, de fato, desenvolvendo novas pesquisas, a PNL foi evoluindo. Cabe a gente fazer uma referência aqui para o Robert Dilts, que é um grande treinador de programação neurolinguística, que contribuiu muito com alguns modelos, e vocês vão ouvir falar mais dele aqui na nossa formação. O próprio Dr. Michael Hall, que é um dos
dos nossos mestres aí, autor de dezenas de livros sobre PNL. Ele é o Michael Hall, é criador da neurosemântica, que é um avanço da PNL. E também vale a pena a gente destacar que o nome do Anthony Robbins, o Tony Robbins, que é muito conhecido, ele foi um grande disseminador dos conhecimentos e técnicas da PNL pelo mundo. De alguns anos para cá, o Tony Robbins não fala em PNL, porque na década de 90 houve uma briga aí no mundial aí sobre o uso do nome PNL. E aí, inclusive, um dos criadores da PNL acabou processando o Tony Robbins, eles tiveram alguma encrenca nesse sentido e o Tony parou de usar o nome PNL, mas no primeiro livro dele, que é um livro que eu indico para você ler, você pode inclusive ouvir, tem audiobook, é disponível na internet, gratuito, que vai te ajudar a entender muito sobre PNL também, que é O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Tá? É um livro bem interessante de você ler, é um livro muito generoso, que ele escreveu e que entrega muito sobre alguns fundamentos da PNL e também algumas técnicas. Você vai encontrar esse audiobook aí disponível, inclusive no YouTube, para você ouvir. Recomendo que você leia, né? Que você adquira e tenha esse livro também. Nas referências bibliográficas do manual tem diversos livros. Na verdade, o nosso manual ele é um resumo muito bem feito de 21 grandes livros de coaching e PNL. Eu coloquei ali no manual a essência de 21 livros das grandes formações que eu fiz 7 formações completas de coaching e de PNL, e a essência eu coloquei nesse manual, e no final eu digo quais são as referências, quais são os livros, e durante o manual eu vou falando também de alguns profissionais, de algumas referências, para vocês poderem também aprofundar os resultados de vocês, ok? Tu vai encontrar ali no manual muitas sugestões de leitura, depois eu posso passar para vocês também. Vamos entender um pouquinho de como funciona a PNL, então. A programação neurolinguística, ela ficou conhecida e ela se notabilizou ao permitir ao seu praticante o uso da verdadeira gestão emocional para o seu bem-estar e também para as pessoas que fazem parte do seu sistema de relações. A PNL é uma metodologia muito ecológica. Ela faz bem para a gente e faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Ela é uma disciplina que ela pode ser comparada com uma caixa de ferramentas. Ok? Uma caixa de ferramentas. Quando você aprende PNL, você aprende uma metodologia que te entrega uma caixa de ferramentas, onde dentro dessa caixa de ferramentas, tu tem várias ferramentas, várias técnicas para desenvolver mais autoconhecimento, para gerar transformação, para gerar mudança, para desenvolver as tuas aptidões para mudar a si mesmo, para se transformar numa pessoa melhor, para se transformar na pessoa que você quer ser, e também para você influenciar outras pessoas, para influenciar o ambiente à sua volta. Geralmente, o caminho que as pessoas elas trilham no coaching é: eu faço uma formação em coaching, daí eu descubro que tem a PNL, daí depois eu vou fazer uma formação em PNL. A gente resolveu aqui acelerar o processo e te entregar algo mais robusto para que tu tenha mais assertividade, combinando o melhor do coaching com o melhor da PNL. E aí tu vai conseguir ajudar muito mais os teus clientes, os teus parceiros e também, em primeiro lugar, a ti mesmo, com a obtenção de novos recursos e o desenvolvimento de novas estratégias para te vencer resistências internas. Porque muitas vezes, conscientemente, racionalmente, eu quero fazer algo, mas tem aquelas resistências que muitas vezes eu não consigo explicar, que são sabotadores para eu, de fato, fazer o que eu quero fazer. Tem aquela sensação que me impede, tem aquela resistência, aquele bloqueio que acaba me impedindo. Na PNL, tu vai aprender algumas técnicas e algumas ferramentas para vencer essas resistências. E você vai ver que é muito racional, ok? Você usa a mente consciente para, de fato, desbloquear algumas resistências. Não tem nada de hipnose, nada de trabalho com o inconsciente. Você usa a mente consciente para programar esse teu sistema mente, corpo e emoções.
ok? Você faz um melhor uso da gestão emocional, você faz uma melhor gestão emocional usando a tua porção consciente do teu cérebro, dando comandos para o teu sistema daquilo que você quer, daquilo que você, de fato, está disposto a alcançar. A PNL, mais do que um conjunto de técnicas e procedimentos, é uma nova filosofia de vida que se incorpora no nosso dia a dia, com comprometimento e condicionamento que nos possibilita colher dela os melhores resultados. Para entender ainda melhor como a PNL funciona, conheça um dos modelos mais importantes da programação neurolinguística. E esse modelo, ele nos mostra como os comportamentos humanos eles são formados. Okay? E esse é um modelo que vai nos acompanhar durante o curso em vários momentos. Okay? Esse é um fluxograma de como nós geramos o nosso comportamento. Nós vamos entender cada uma dessas partes desse fluxograma. Nós temos aqui nesse fluxograma, numa primeira etapa, a realidade externa, aquilo que acontece externamente no mundo. Okay? A maioria das pessoas acredita que aquilo que acontece externamente que determina o comportamento e a forma como ela percebe e representa a realidade. E não é. Aquilo que acontece no mundo externo é um fator, ok, que vai ser percebido por nós pelos nossos sentidos, que são as portas da percepção. Nós percebemos o que acontece no mundo externo através das nossas portas da percepção, que são os sentidos. Então, nós vemos, ouvimos, nós tocamos, nós cheiramos, nós degustamos o mundo, ok? Nós vemos, ouvimos e sentimos o mundo através dos nossos sentidos. Tudo que acontece no mundo entra na gente através dos nossos sentidos. A gente percebe a realidade através dos sentidos. E quanto mais você entende a importância dos sentidos, você vai perceber, o primeiro passo que você vai dar vai entender que todos nós percebemos o mundo através dos sentidos, mas nós usamos os sentidos de modo diferente. Cada um vê de um jeito, cada um ouve de um jeito, cada um sente o mundo de um jeito, ok? E aí, aquilo que nós percebemos através dos nossos sentidos passa pelos nossos filtros. E aqui é um segundo ponto extremamente importante do teu processo de compreensão da PNL para trabalhar nos próximos passos desse curso, é que todos nós temos filtros. Aquilo que nós vemos não vai direto para a nossa representação mental. A gente filtra as informações. Nós não processamos e não captamos todas as informações. Nós captamos, ok, uma parte, e nós processamos somente uma parte. E existem 3 grandes filtros que todos nós temos que acabam modificando o conteúdo dessa realidade, porque nós omitimos, distorcemos e generalizamos as informações que nós captamos. Esses são os 3 principais filtros que vocês vão aprender e que vocês vão precisar lidar com eles. Isso quer dizer o quê? Que daquilo que acontece no mundo, okay, quando eu estou vendo aquela situação, uma parte das informações eu vou processar, eu vou capturar e vou processar, e uma parte eu vou omitir. Então quer dizer que eu não vejo tudo. Eu vejo uma parte e outra parte eu não vejo. Distorção quer dizer o quê? Que daquilo que eu estou ouvindo no mundo, uma parte eu vou ouvir e uma parte eu vou distorcer. Eu distorço parte daquilo que eu vejo, ouço e sinto. E generalização é um filtro que ele faz o seguinte: daquilo que eu estou vendo, ouvindo e sentindo do mundo, captando através dos meus sentidos, uma parte dessas informações eu vou processá-las como elas são e outra parte eu vou generalizar. Eu vou associar com as minhas memórias, vou associar com as minhas crenças, vou associar com, enfim, com os meus interesses e vou direcionar, vou generalizar. E geralmente quando eu generalizo, eu digo que aquilo é sempre daquela forma, aquilo nunca é diferente. Se tu alguma vez já brincou de telefone sem fio e já viu
o processo do telefone sem fio acontecendo com várias pessoas participando da brincadeira, você já viu, então, uma mensagem sendo passada para uma primeira pessoa, e ela é passada de uma forma, da segunda para a terceira, essa mensagem já é modificada, da terceira para a quarta, então, é modificada mais, e assim sucessivamente. Quando chega no final, a mensagem é totalmente diferente. Por quê? Porque as pessoas omitem, distorcem e generalizam as informações. E a gente vai precisar lidar com esses filtros no momento que a gente está se comunicando com as outras pessoas, porque nós omitimos, distorcemos e generalizamos, e as outras pessoas também fazem isso. Outros filtros muito importantes que vocês vão aprender aqui são os filtros das nossas crenças, ok? Das nossas crenças. Esse filtro é um filtro extremamente importante, porque as nossas crenças direcionam o que nós vamos ver, ouvir e sentir. Ok? Você vê aquilo que você acredita. Se você não acredita, você não vai colocar os teus sentidos para captar aquelas informações, porque você não acredita, ok? Quando você acredita, você dá um direcionamento para os teus sentidos para capturar as informações cujas você acredita e também vai processar essas informações, ok? As tuas crenças, elas direcionam os teus sentidos e elas filtram as informações. Os teus valores a gente vai trabalhar muito aqui sobre crenças e valores é um tipo de crença. São crenças num nível mais alto. São as crenças que são os nossos princípios. É aquilo que nós mais valorizamos, ok? E aquilo que tu valoriza direciona o que tu vê, o que tu ouve e o que tu sente. Quer dizer que você vê aquilo que você valoriza. Você ouve aquilo que você valoriza. Você sente aquilo que você valoriza. Da mesma forma, as memórias. As tuas memórias filtram as informações. Quando você se depara com uma situação no mundo externo, você associa, vai buscar nas tuas memórias, vai buscar no passado, nas tuas experiências, informações, e você faz um julgamento e processa as informações com base nas tuas memórias. Ok? Então, as tuas memórias atuam como filtros. Os teus interesses, ok? Também filtram as informações que você percebe no mundo e aquilo que você vai depois processar na tua mente consciente, vai para construir a tua representação mental da realidade, vai ser baseado naquilo que tu tem interesse, naquilo que tu quer. Então, isso quer dizer que você ouve, vê e sente aquilo que você acredita, aquilo que você valoriza, aquilo que você já viveu, aquilo que você quer, ok? E os metaprogramas, daí são conhecimentos um pouco mais avançados de PNL e neurosemântica, onde você vai estudar modelos, padrões de pensamento, sentimento e comportamento que todos nós possuímos e que você vai identificar que as pessoas estão com esses metaprogramas filtrando as informações. Os metaprogramas são filtros. E exemplos de metaprogramas são o pessimista e o otimista. Okay? O pessimismo, ele na PNL é estudado como um metaprograma. Existe um metaprograma padrão pessimista. A tendência é que o pessimista vai sempre filtrar as informações e vai sempre capturar as informações e vai processar as informações com uma perspectiva mais pessimista. O otimista, da mesma forma. A pessoa que ela tem o padrão do distanciamento, do afastamento, ela vai estar sempre percebendo as informações e processando as informações com uma perspectiva de distanciamento, de afastamento. E aquele que tem o padrão da aproximação, ele vai ser alguém que vai estar sempre buscando nas informações, no mundo, ok? Usando os seus sentidos para perceber e para processar as informações com um padrão de aproximação. A gente estuda no Coaching com PNL e no nosso programa completo de Coaching com PNL, 69 metaprogramas. Eu entrego para os nossos alunos 69 metaprogramas que são padrões de pensamento, sentimento e emoção e comportamento que você vai poder conhecer também. Então, basicamente, esses são os filtros. Aí você vai
criar a sua representação interna, ok? Então, aquilo que acontece no mundo é percebido pelos teus sentidos e aí você vai filtrar essas informações para criar, então, a tua representação interna. E a representação interna é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, ok? E qual vai ser, então, o teu comportamento a partir daquilo que você pensa e sente? E esse pensar e sentir é mente, corpo e emoções, ok? É o que está escrito ali como estado e fisiologia, essa relação corpo-mente, corpo e mente, que formam um sistema, ok? Geram as nossas emoções. E essa relação mente-corpo, que gera essas emoções e forma o nosso estado emocional, que a gente vai aprender mais sobre o estado emocional aqui na formação, vai gerar então o nosso comportamento. Então, esse modelo é um modelo extremamente interessante para você compreender como são gerados os nossos comportamentos. Tá entendendo? E aqui, ao compreender esse modelo, tu vai entender o seguinte: cada um de nós vê, ouve e sente o mundo de um jeito, ok? Ninguém vê igual, ninguém ouve igual, ninguém sente igual. Quando você se depara com uma situação, um acontecimento, você vai encarar aquela situação de um jeito e a outra pessoa vai encarar de outro, ok? A tendência natural é você julgar a pessoa e achar que você sabe o que a outra pessoa está pensando, sentindo. A tendência natural é você achar que você sabe o que a outra pessoa está vendo, ouvindo e sentindo. E eu tô aqui para dizer para ti hoje, nessa noite, que você não sabe. Isso é uma alucinação, ok? Porque você não está dentro da pessoa. Você não tem como saber o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está ouvindo, qual o cheiro que ela está sentindo, qual o gosto. Você não está ali dentro, você não sabe, ok? Então, você não sabe o que o outro está vendo, o que o outro está sentindo e o que o outro tá ouvindo, ok? Muitas vezes você não está nem consciente do que você tá vendo, ouvindo e sentindo, porque você está usando as tuas memórias, usando as tuas crenças, usando os teus valores, usando os teus metaprogramas e os teus interesses para filtrar as informações, ok? E aí, essa compreensão é muito importante, porque muitas vezes você está brigando, está entrando em conflito, está entrando em disputas com outras pessoas, porque você tem certeza que aquilo é daquele jeito, ok? E a outra pessoa está vendo outra coisa, ela está percebendo o mundo de outro jeito. Se eu dissesse para ti agora aqui, pensa em uma cobra, ok? Eu tenho certeza que a cobra que tu está pensando não é a mesma que o colega do lado aí tá pensando, ok? Que a cobra que tu está imaginando aí na tua mente, ela é uma cobra que em algum momento tu viu uma parecida, tu já teve uma experiência, seja real ou seja imaginária, com aquela cobra, entendeu? E muitas vezes quando tu te depara com uma situação do cotidiano, você vê, ouve, sente algo, você diz, oh, é cobra, é verde, é grande. E a outra pessoa, não estou vendo uma cobra, eu acho que isso é uma minhoca. Ou se eu estou vendo uma cobra, eu acho que ela é marrom e ela é pequena. E talvez você está vendo uma cobra grande, ok? Porque essa representação interna da realidade que todos nós fazemos, o que a gente pensa e o que a gente sente, é nosso, é individual. O outro não tem acesso a isso, ok? Os outros não sabem o que tu pensa e o que tu sente. E quando a gente se depara com essa compreensão, que é um princípio da PNL, que é cada um de nós percebe o mundo através dos sentidos. E aquilo que ela capta através dos sentidos passa por filtros. E esses filtros modificam as informações. E aí a pessoa vai criar, então, a sua interpretação da realidade, que é o que a gente chama de representação mental, e vai fazer com que ela pense e sinta algo que eu estou aqui para dizer para você hoje. Geralmente não é real, é uma interpretação, é somente uma interpretação. É a nossa forma de interpretar a situação. Ok? Tá entendendo? E aí, a gente vai usar esse conhecimento da PNL
para nos dar suporte para todo o processo de acompanhamento, de desafio, de apoio a outras pessoas, entendendo, em primeiro lugar, que a gente não sabe o que a outra pessoa pensa, o que ela sente, o que ela está vendo, o que ela está ouvindo, o que ela está sentindo. E a chave para a gente descobrir o que ela está vendo, ouvindo e sentindo é perguntar para ela, é se colocar no lugar dela com empatia, ok? É criar uma conexão com ela para que ela, de fato, te entregue as informações para que tu consiga ajudá-la de uma forma mais assertiva. Está entendendo? Esse é um princípio que nós vamos utilizar. E aí a gente vai associar PNL e coaching, ok? Na nossa metodologia. Na próxima aula, você já vai ter um conhecimento maior, já vai ter uma base para a gente, de fato, apresentar para ti o método coaching com PNL, com todos os pressupostos, com todas as bases científicas, teóricas e também os princípios da nossa metodologia para tu poder se tornar um coach utilizando esse nosso método. A aula de hoje é uma introdução, então, à PNL. A aula de ontem foi uma introdução ao coaching. Juntando esses dois momentos que nós tivemos, eu acredito que tu esteja preparado para dar um próximo passo para aprender, então, o coaching com PNL e cada um dos pressupostos que nós utilizamos. O que eu vou deixar como sugestão é você ler o PDF que eu vou colocar no grupo daqui a pouco. Você vai ter acesso a esse PDF com todas as informações. Ali tem também um comparativo de PNL, mostrando as diferenças entre PNL, hipnose e coaching, para tu entender quais são as diferenças, porque muita gente confunde coaching com PNL, confunde hipnose com PNL, hipnose com coaching, são coisas totalmente distintas, ok? Aí você vai entender na terceira aula a junção do coaching com PNL, ok? A gente juntou o coaching com PNL e aí a gente vai te entregar toda a fundamentação da nossa metodologia a partir, então, da terceira aula, tá bom? Nesse momento aqui, eu encerro a nossa aula, que começou 22 horas em ponto e 22 horas e 50 a gente está encerrando, mas eu não saio ainda porque tenho avisos, tem algumas coisas que eu vou te entregar. Eu vou liberar o microfone para daqui a pouquinho, para algumas pessoas que vão interagir, mas vai colocando aí como é que foi a aula para ti, tá? Eu vou tirar o meu áudio aqui, vou deixar o microfone liberado para algumas pessoas poder falar e eu vou registrar hoje. Estamos encerrando a aula de hoje. Estamos encerrando a aula de hoje com mais pessoas do que tivemos ontem. 246 pessoas que estão aqui buscando algo a mais para suas vidas, para suas carreiras. Eu gostaria que você deixasse aí no chat um feedback do que foi essa aula hoje, ok? Vai escrevendo aí, valeu a pena, vai estar comigo amanhã para a terceira aula, vai dar sequência, você quer se tornar esse profissional, essa pessoa melhor que usa o coaching com PNL para desenvolver a sua vida, para desenvolver a sua carreira. Tem algo bonito, tem algo legal, tem algo valioso, tem algo interessante, tem algo transformador aqui para ti? Coloca aí para eu poder te ouvir, certo? E eu vou liberar o áudio nesse momento e eu quero ouvir vocês. Tu vai poder aí, um por um, vai liberando o seu áudio e pode falar. Eu quero te ouvir aí. Quero que tu compartilhe com a gente qual foi a tua experiência nessa noite. Oi? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Boa noite. Boa noite, Maurílio. Tudo bem? Quem fala aqui é a Aline. Oi, Aline. Tudo bem? Muito obrigada pela aula de hoje. Maravilhosa, nota 10. Amanhã, com certeza, estarei aqui assistindo novamente. Que maravilha. Gratidão. Que bom que está com a gente aí. E o que foi para você essa aula de hoje? Por que valeu a pena? Compartilha comigo aí.
Tu sabe que todo momento que tu falava, eu pensava em empatia. Na hora da explosão dos sentimentos, na hora de tu falar o que o outro, que a gente não sabe o que o outro está pensando. Na hora que eu estava digitando a palavra empatia, saiu da tua boca a palavra empatia. Não sei se tu notou que falei junto contigo. Eu não consegui acompanhar o chat, mas eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como você aqui, Aline, já estão pensando nessa habilidade, que é uma das habilidades mais importantes do coach, que é a empatia, ok? Saber se colocar no lugar do outro e saber o que tu vai... Assim como o outro fala e tu sente o que tu tá escutando, tu tem que saber que o outro também tem um sentimento por aquelas palavras que tu tá expondo. E isso, hoje em dia, tá falando... Oi, sim. Desculpa. Oi. Oi. Não. Oi. Agora deu? Deu. Não sei se tu conseguiu escutar tudo que eu falei. Só a parte final, não. Que assim como tu sente o que o outro fala, tu tem que também saber que o outro também tem um sentimento pelas tuas palavras, né? Então, saber o tom, como tu fala, como expor, e é isso que está faltando muito no mundo hoje, não é só aqui, tá faltando muito, é a empatia, né? Perfeito. Faz todo sentido. Todo sentido. Maurílio. Oi? Oi, tudo bem? Tudo Vou ótimo. só falar mais uma coisinha aqui, tá? Que eu tô transcrevendo meu livro, que eu iniciei esse livro já o ano passado, tá? E esse livro agora eu tô passando ele pro meu notebook, porque eu escrevi todo ele à mão, né? Passando pro meu notebook, e esse teu curso está sendo fundamental para mim, porque tem muito de ti nesse meu livro, só para te avisar. Maravilha, Tá bom? É um prazer te ajudar no teu livro. E Vou precisar muito da tua ajuda, tu vai ajudar ainda. Parabéns por estar dando mais esse passo importante aí, que era uma das tuas metas também o ano passado. Exatamente. E tá Exatamente. realizando. Você é uma realizadora, parabéns. É isso aí. Obrigada. Valeu. Ó, tem gente jovem, tem gente bem jovem aí na aula de hoje. Ontem eu recebi um feedback de um aluno com 15 anos, junto com a mãe, fazendo o curso. Foi lindo ver o feedback dele. Ele mandou um textão ali no WhatsApp, contando um pouquinho da história dele. Não sei se ele está aí, não sei se está aí, ele e a mãe dele. Também gostaria de saber se o Cristiano, da Itália, está aí. Lá é 3 horas da manhã e ontem ele estava presente com a gente. Também tem uma outra aluna que estava presente no Chile, né? Se tiver presente aí, pode falar também. Ok? E quem mais? Quem mais gostaria de compartilhar algo que aprendeu nessa noite? Boa noite, Maurício. Boa noite. Onde? Quem está falando? O Caio. Fala, Caio. Nova Esperança. Que maravilha, Caio. Que bom que está aqui com a gente. Eu participo de um grupo, de um curso contigo do desenvolvimento de liderança. Claro. E PDF. Esta parte da questão dos filtros eu achei muito interessante naquela vez. Olá. E agora que eu de novo, ela é importantíssima na questão da comunicação. E é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em todos os setores, é comunicação. Então, acho isso muito interessante. Valeu pela aula. Estamos juntos sempre. Maravilha. Estamos juntos. Prazer te ter aqui. Continua com a gente aí. Vamos lá, quem mais? Boa noite. Boa noite, Gesiel. Gesiel aqui. Fala, Gesiel. Te acompanhando aí, Maurílio. Quero te dar os parabéns aí por essa iniciativa, né? E eu já fiz outros cursos de coach aí, sou formado pelo IBC. E é bem aquela coisa que tu disse, né? A questão de simplificar a coisa. Eu tô tendo assim, uma visão bem mais clara do que tu tá colocando aí, parabenizando, né? Tá, mas eu não consegui me ver, só vi um essa cara tua didática aí. Muito bacana. Parabéns.
Obrigado, Gesiel. Que bom te ouvir. Que bom te ouvir. Viu que eu cliquei, não deu certo? Para mim, como descobriram o caso do Egbert Bola, do não sei lado quem, alguém falou aqui por trás aqui. Lembrei, Egbert, de ti. Oi, diga. Lembrei de ti alguns anos atrás, quando tu me disse já fiz 3 formações e a rede ficou mais simples. Exato, eu tinha feito 3 formações de coaching e não tinha entendido como fazer exatamente o processo. 2, na verdade. A terceira foi contigo. E eu não tinha entendido exatamente como fazer o processo de coaching ainda. E foi aí contigo, a partir da formação que eu fiz contigo, que eu entendi o processo e pude colocar em prática, pude realmente atender como coaching. Legal. E eu tenho certeza assim, que essa parte teórica ela vai nos dar a base que a gente precisa ter uma prática mais consistente. Agora, a melhor parte, pessoal, vai ser a prática. Entendeu? A prática, vocês vão ver que tudo vai fazer mais sentido, porque é na prática que realmente a gente aprende. Tudo que a gente viu ontem, hoje, pode, de alguma forma, ser prática. Especialmente, a partir de hoje, para observar quantas vezes tu julga o outro, quantas vezes tu tá ali achando que tu sabe o que o outro tá pensando, o que o outro tá sentindo, ou o que é realidade. E coloca no Google aí o que é alucinação. O que é alucinação? E me conta depois aí se tu não alucina muito, se tu não tem o hábito de alucinar aí, porque eu tenho certeza que é uma das coisas que a gente mais faz. A gente alucina, a gente acha que sabe, acha que viu, acha que ouviu. E muitas vezes a gente está distorcendo, está omitindo, está generalizando, está direcionando de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente já viveu, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente valoriza. Ok? Tem conhecimento já para colocar em prática. Agora, o meu objetivo aqui é que o maior número de pessoas possível, okay, sejam pessoas que vão aplicar o coaching, seja informalmente, na liderança, seja informalmente na família, seja informalmente nos negócios, mas eu sei que também aqui vão ter pessoas que vão aplicar profissionalmente, okay? Que vão despertar para essa área e vão poder ajudar outras pessoas. Eu tenho pessoas aqui que eu sei que já têm depoimentos de ter acontecido com elas a seguinte questão. Eu entrei para o coaching para me desenvolver e aí eu descobri que eu podia usar essa ferramenta para ajudar outras pessoas. Então, eu passei a fazer sessões de coaching com algumas pessoas, até às vezes com pessoas próximas, que não é o ideal, mas a gente acaba também fazendo, e tem algumas técnicas, ferramentas, mas você vai aprender, vai com calma aí, tá? Depois eu vou explicar sobre isso. Mas você vai poder fazer sessões de coaching com pessoas, certo? Fica a minha gratidão aqui de ver vocês aí até essa hora comigo, 23 horas. Eu vou fechar essa aula agora, vou colocar o material em PDF no grupo e eu vou colocar o link de uma postagem ali no grupo que eu vou te pedir para dar um pulinho no Instagram e no Facebook e comenta algo lá para que mais pessoas tenham acesso a essa formação que eu vou liberar uma próxima turma. A gente já está inscrevendo pessoas para uma próxima turma. Ajuda a disseminar esse bem aí que a gente está gerando e que a gente pode gerar com outras pessoas também através da tua presença ali nas nossas redes sociais, tá bom? É Maurílio Barbosa, com Z, e Rede de Empreendedores, tá? São essas duas redes aí que eu vou estar compartilhando no Instagram e no Facebook, mas eu coloco no grupo ali pra gente. Gratidão, obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês, uma noite maravilhosa e nos encontramos amanhã no mesmo horário, tá bom? Tchau, tchau, boa noite.